Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia. E bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos o 13º domingo do Tempo Comum e as leituras vão-nos falar, dizer, lembrar-nos, recordar-nos como é difícil seguir Jesus. Não é fácil, mas é belo, dá-nos liberdade interior, torna-nos pessoas diferentes. Este é, no fundo, o tema da liturgia de hoje, a dificuldade em sermos cristãos. E quanto mais os tempos vão evoluindo, mais difícil, mas nunca foi fácil. Nunca foi fácil ser cristão. E também ontem, sábado, celebramos a festa do Coração Imaculado de Maria. É uma festa móvel e às vezes, por isso, passa despercebida. Sexta-feira, por influência muito da França e da força dos cristãos da França, a França foi, devemos-lhe tanto em grandes valores da nossa fé. Na sexta-feira celebramos o Sagrado Coração de Jesus, que é também uma festa móvel. A segunda sexta-feira depois do Corpo de Deus, quinta-feira do Corpo de Deus, como nós sabemos, e aqui no Canadá não é feriado, mas é feriado em Portugal e em muitos países. E na segunda sexta-feira a seguir ao Corpo de Deus, celebra-se o Sagrado Coração de Jesus, a pedido de Jesus à irmã Alacoque, francesa, com todos aqueles pedidos. E em Fátima, desde Fátima, os cristãos sempre olharam muito para o coração de Maria. E em Fátima, Maria, em julho, diz que era Nossa Senhora, para os pastorinhos olharem para o seu Sagrado Coração. E toda a mensagem de Fátima está voltada para Jesus e para o coração de Maria. E ontem celebramos o Sagrado Coração de Maria. E pela nossa fidelidade ao projeto de Deus e, sobretudo, nós que nos consideramos um povo mariano, sempre fomos um povo devoto de Maria, façamos da festa de ontem também festa de hoje e pensando na nossa fidelidade ao projeto de Jesus Cristo. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Só vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor, que pela vossa graça nos tornastes filhos da luz,
Não permitais que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas permaneçamos sempre no esplendor da verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias disse o Senhor a Elias: ungirás Eliseu, filho de Safá, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Elias pôs-se a caminho e encontrou Eliseu, filho de Safá, que andava a lavrar com 12 juntas de bois e guiava a 12ª. Elias passou junto dele e lançou sobre ele a sua capa. Então Eliseu abandonou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me ir abraçar meu pai e minha mãe, depois irei contigo. Elias respondeu: vai e volta, porque eu já fiz o que devia. Eliseu afastou-se, tomou uma junta de bois e matou-a, com a madeira do arado da sua carne, que deu a comer à sua gente. Depois levantou-se e seguiu Elias, ficando ao seu serviço. Palavra do Senhor. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, foi para a verdadeira liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permanecei firmes e não torneis a sujeitar-vos ao jugo da escravidão. E não torneis a sujeitar-vos, fostes chamados à liberdade. Contudo, não abuseis da liberdade, com protesto para viverdes segundo a carne. Mas, pela caridade, colocai-vos ao serviço uns dos outros, porque toda a lei se resume nesta palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém,
vos mordeis e dovereis mutuamente, tendo cuidado, que acabareis por destruir-vos uns aos outros. Por isso vos digo, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito, e o Espírito desejos contrários aos da carne. São dois princípios antagônicos, e por isso não fazeis o que quereis. Mas se vos deixais guiar pelo Espírito, não estáis sujeitos à lei de Moisés. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Falai, Senhor, que o vosso servo escuta. Vós tendes palavras de vida eterna. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Aproximando-se os dias de Jesus ser levado deste mundo, ele tomou a decisão de se dirigir a Jerusalém e mandou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram numa povoação de samaritanos, a fim de lhe prepararem hospedagem. Mas aquela gente não o quis receber, porque ia a caminho de Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? Mas Jesus voltou-se e repreendeu-os. E seguiram para outra povoação. Pelo caminho, alguém disse a Jesus: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Jesus respondeu-lhe: As raposas têm as suas tocas, as aves do céu os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Depois disse a outro: Segue-me. Ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Disse-lhe Jesus: Deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Tu vai anunciar o reino de Deus. Disse-lhe ainda outro: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me da minha família. Jesus respondeu-lhe: Quem tiver lançado as mãos ao arado e olhar para trás, não serve para o reino de Deus. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, permitam que eu mencione os nomes de todos os irmãos da nossa comunidade que nesta semana de 20 a 26 de junho partiram da nossa comunidade, nesta semana, desde 1980, 42 anos, como sabeis. Em 1980, Jovina de Souza. Em 1983, José da Ponte Rabassa. Em 1984, Alfredo Raposo Souza. Em 1987, Levi Maria Paredes. Em 2010, Maria Glória da Costa. 2010, Abílio Lopes Rodrigues.
2010, Maria Augusta Rebimbas. 2011, Lourdes Silva. 2012, Adelino Almeida. 2012, Osvaldo Manuel Arruda Falcão. 2015, João Carlos Souza. Em 2018, José Arruda Medeiros. Em 2020, Arlindo Valente de Matos. Saudamos e rezamos por estes nossos irmãos e todos aqueles que tanto viveram connosco a alegria de sermos cristãos. E hoje nós que temos o take-out organizado pela Comissão do Senhor Santo Cristo, dos Milagres, e é neste sentido de trabalhar para a comunidade, neste sentido de alegria que tantos estes nossos irmãos viveram com empenho nestes anos todos, como todos nós sabemos. Hoje a liturgia deste domingo e o Evangelho não nos engana. Como é difícil seguir Jesus e como é fácil. Depende onde nós deixamos estar o nosso coração. São Paulo, na segunda leitura aos Gálatas, diz-nos que há duas maneiras de viver: segundo a carne e segundo os princípios de Jesus Cristo. E todos nós sabemos o que é viver segundo a carne. Os apetites, aquilo que nos agrada, não haver contestação. E todos nós gostamos muito de viver segundo a carne, sobre os nossos apetites, sobre aquilo que nos agrada, sobre aquilo que é simpático. E hoje até no mundo se fala falar politicamente correto, isto é, falar o que os outros gostam de ouvir. Pode não ser verdade. E nós deixamos-nos ir, deixamos-nos levar na onda. São Paulo avisa-nos e diz-nos que seguir os princípios da carne, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Na verdade, a carne tem desejos contrários aos do Espírito e o Espírito desejos contrários da carne. Eu muitas vezes digo que o mundo que nós hoje vivemos, com os princípios que nós vivemos hoje, vem de trás. Nada é assim, nada é uma novidade muito grande. E no século XIX, que foi um século de grandes mudanças intelectuais, o mundo quase que se dividiu em dois: os existencialistas, aqueles que dão valor às coisas da existência, àquilo que se vê, àquilo que se palpa, às experiências, e não existe mais nada, e hoje o mundo vive sobre esse princípio. E aqueles que aspiram por algo de mais profundo, aqueles que estão abertos à transcendência, aqueles em que o mundo não abarca todos os princípios. Mas isto vem de lá desde o século XIX. Já atravessou o século XX todo. E é estes dois grupos, os existencialistas, que nem sequer nos dão consideração àqueles que estão abertos ao mundo transcendental. Nós somos, às vezes, considerados dementes, pessoas que não somos normais da cabeça, e não se vê mais nada. E, portanto, tudo aquilo que se tenta impor é perante este princípio que já São Paulo descrevia. O viver segundo a carne, sobre a existência, sobre os valores do mundo, sobre aquilo que se vê, sobre aquilo que se palpa. E tivemos grandes filósofos. E agora até chegamos a um tempo que nem sequer os próprios filósofos existencialistas atualmente estão ouvidos. Caímos num extremo tanto que nem sequer respeitam os pais ideológicos do seu pensamento. É verdade que a existência é muito importante. Aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vivemos, é tudo muito importante. E é com a existência que nós fazemos a grande escolha de liberdade, que São Paulo fala na segunda leitura, para estarmos abertos ao Espírito e às coisas do Espírito de Deus. De vez em quando surgem, às vezes ouvimos dizer que uns jovens põem termo à vida,
põe ponto final à vida. E nós ficamos todos muito escandalizados. Mas deveríamos, antes de nos escandalizar, perguntar o porquê. Quando não há saída, quando se propõe a existência de uma maneira, este mundo, isto é que é bom, e eles experimentam, precisam de abrir a porta para o transcendente, não havendo sentido, e é um pouco por todo lado, ouvimos isto, ouvimos estes disparates, aquela menina que em Setúbal, e nós portugueses sabemos bem o que é, o que significa, aquela menina que não sabemos, nem devemos tomar posição, mas dentro do seio familiar, foi dentro daquele seio, que é morta, porque é um empecilho para a mãe e os outros familiares viverem a sua existência. Uma criança é um empecilho. Se não se tem amor, se não se tem princípios, é um empecilho. E são os próprios princípios em que vivemos que nos estão a mutilar, são os princípios em que estamos a viver que nos estão a torturar. E podíamos estar aqui a dar exemplos, mas o Senhor no Evangelho completa isto, e há uma coisa interessante neste Evangelho. Jesus e os apóstolos iam a caminho de Jerusalém, e a vida às vezes tem coisas tão bem que nos indicam como é que nós podemos ser cristãos, e passaram pela Samaria. Nós sabemos que Israel tem 3 grandes províncias, a Galileia, a Samaria e a Judeia, e o templo de Jerusalém está na Judeia. Os samaritanos não eram um povo que fosse a Jerusalém, não iam a Jerusalém, mas os galegos, da Galileia iam. Nazaré estava na Galileia, passavam de Samaria. E quando Jesus com os seus apóstolos passaram pela Samaria, foram maltratados, não foram bem recebidos, porque iam para Jerusalém. E os samaritanos não trataram bem, e dois apóstolos, Tiago e João, disseram a Jesus, e estas palavras são muito diplomáticas: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu que os destrua? O que é isto? Nós na vida, às vezes, somos muito leves a rogar pragas, a não sermos bons em palavras uns para com os outros. E estes dois apóstolos que ainda não tinham descoberto Jesus Cristo de verdade, queres que mandemos uma praga sobre eles? E Jesus respondeu-os. Jesus voltou-se para eles e repreendeu-os. E disse: deixai-os lá em paz e vamos para outra povoação. Não precisamos criar conflitos. Deixai-os. Porque até no Evangelho nós temos passagens muito bonitas de outros acontecimentos samaritanos que foram bons. Até na nossa mentalidade hoje, um bom samaritano é aquele que serve. Lembramos-nos daquele homem que foi assaltado, e um sacerdote, um doutor da lei passou muita gente, todos levavam muita pressa, todos levavam muitas ocupações, e foi um samaritano que era considerado mau, que parou e olhou para aquele homem. E portanto a vida é assim, e seguir Jesus é erguer a cabeça, sem medo, livres interiormente, e não nos preocuparmos. Hoje, a descrição que São Paulo diz, viver segundo a carne e segundo o Espírito, no nosso tempo traduz viver segundo as filosofias existencialistas, ou viver segundo a abertura à transcendência. E reparei, mesmo dentro das nossas famílias, às vezes somos maltratados quem tem fé. Quantas mães não são maltratadas por terem fé? Mesmo aqui da nossa comunidade. Quantos filhos
todos existencialistas, todos em paz e comum, dizem só disparates sem saberem nada do que estão a dizer. E parece que querem fechar o portão. Não, a vida é assim. E Jesus continua a chamar e diz-nos: olhai, vinde, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Não procureis nada do mundo por aqui. Não há aqui benefícios do mundo. Aquilo que a minha proposta tem a ver com outra esfera. Esta semana celebramos São Tomás Moro. São Tomás Moro tem aqui uma escola em Kingston, porque foi o presidente do Parlamento inglês. E Henrique VIII, que queria casar lá e dividir a igreja anglicana, e Tomás Moro manteve-se firme. E São Tomás Moro tem uma filosofia, e um dos livros mais importantes que escreveu foi sobre a utopia. E São Tomás Moro pergunta-nos: o que é a realidade? O que é utopia? Utopia nós sabemos que é sonho. É isto que nós vivemos aqui? Isto é que é a realidade? Ou estamos a caminho de outra realidade? Eu espero que um dia, quando parar, São Tomás Moro, é um dos meus santos que eu mais admiro, o padroeiro dos políticos. Era tão bom que os políticos ouvissem o seu padroeiro, São Tomás Moro. Faz esta questão: o que é a utopia? O que é a realidade? A realidade é isto, ou a realidade é para onde nós caminhamos? Que é o mesmo que São Paulo hoje diz, na leitura de hoje. Há duas maneiras, meus meninos e minhas meninas. Há duas maneiras de viver: segundo a carne e segundo o espírito. Segundo as correntes existencialistas do nosso tempo, ou segundo a abertura transcendental que o crente procura. É isto. E para terminar, eu não sei, a segunda comunidade aqui de Kingston, vieram ali da zona de Torreira, da zona a primeira dos Açores, a segunda é lá de cima, o maior número. E hoje é o dia de São Paio. O São Paio lá celebra-se em setembro, a 8 de setembro, que é o dia da Natividade de Nossa Senhora. E porquê? Porque havia um grande número de gente que trabalhava no bacalhau, ia fazer a temporada do bacalhau lá para o norte da Europa, e quando regressavam em setembro faziam a festa de São Paio. Mas o dia é hoje. Hoje é o dia de São Paio. São Paio, um menino, que sua família era da zona de Coimbra, os muçulmanos chegaram a Portugal no século VIII, ele, com a sua família, teve que ir para Tui, para cima de Valência, já no território espanhol. Um do seu tio foi bispo, foi educado pelo seu tio, e um dia numa batalha, os cristãos perderam a batalha e houve a captura do tio, bispo, e do sobrinho, que foram levados pelo rei muçulmano que estava no sul de Espanha, que só saíram da zona de Sevilha, de Córdoba, no século XV, do território português, foi no século XII. E no dia 26 de junho do ano 925, a fidelidade daquele menino que animava na prisão os cristãos que estavam presos, e ele próprio se admirava como é que alguns prisioneiros de um dia para o outro tinham um estatuto novo, apareciam com cargos lá no meio dos muçulmanos. Então ele começou-se a perceber que renegavam a fé. Para não sofrer, renegavam a Jesus Cristo. E São Paio, um menino, manteve-se firme, e desde o meio-dia, em Córdoba, no sul de Espanha, desde o meio-dia às 3 da tarde, foram-lhe tirando aos pedaços os membros, pendurado, e depois lançaram-no ao rio. E este menino foi o grande garante, o grande entusiasmador
para os cristãos se organizarem. Quando a família de Afonso Henriques chegou a Portugal, porque eram de origem francesa, onde era hoje França, e o povo estava preparado para a reconquista, mas precisavam de um chefe. E foi este menino, este grande é o último santo da era pré-Portugal, que uniu o povo. Quem estuda, se verificarem no norte de Portugal, é um número infinito. No norte de Portugal e Galiza e Astúrias, etc., é um número infinito de paróquias com o nome de São Paio, ou vários nomes. O nome foi evoluindo. E é para nós um modelo, é para nós uma referência. E é um menino, mas olhai que ele constatou que muitos começaram a ter privilégios porque renegaram a Jesus, renegaram a sua fé. E é assim a história. A história é feita assim. Para mim, o São Paio e os santos têm importância pelo significado que foram dando ao seu povo, pelo ânimo que deram ao seu povo. Não é a estátua, não é a estátua, não é a fotografia, é a pessoa que está por trás. Há relatos do martírio que foram enviados para Roma que ainda hoje nos emocionam. Como é que um menino foi capaz de ter aquela força, ter aquela coragem e resistir com fé, com firmeza. E é então a questão do Evangelho, é a questão da missa de hoje. Como Paulo diz, há duas maneiras de viver. Há duas maneiras de viver. E cada um de nós tem que se interrogar sobre os seus princípios, sobre as suas orientações. Há na vida duas maneiras de estar na vida. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme a Escritura, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professa-se o batismo para a remissão dos pecados e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, com a força que nos vem da fé, façamos subir ao Pai Celeste súplicas e preces por toda a humanidade, dizendo: ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que o nosso Bispo Michael Mahal e os nossos presbíteros e diáconos recordem sempre aos fiéis e aos catecúmenos que a salvação vem pela fé em Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas, para que os homens, ao olharem para Jesus,
que se fez pobre para nos enriquecer dos seus dons, sintam fome e sede de justiça, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a semente que os agricultores lançam à terra lhes dê o fruto que eles esperam e desejam, e trago o sustento àqueles que nada têm, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que a fé da mulher que tocou no manto de Jesus e de Jairo, que esperou contra toda a esperança, dê em vigor à nossa própria fé, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, as nossas súplicas. Para que os membros da nossa Assembleia Dominical honrem sempre o seu nome de cristãos e aliviem a digligência dos mais pobres, oremos ao Senhor. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Ó Deus bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Cantarei ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e a minha proteção. A Ele devo a minha liberdade. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor. Ele é o meu Deus, eu o exalto. Ele é o Deus de meu Pai, eu o glorifico. O Senhor é um guerreiro, omnipotente é o seu nome. Precipitou no mar os carros do faraó e o seu exército. Cantemos ao Senhor que se revestiu de glória. Cantemos ao Senhor.
irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos, Senhor nosso Deus, que assegurais a eficácia dos vossos sacramentos, fazei que este serviço divino seja digno dos mistérios que celebramos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Em vós vivemos, nos movemos e existimos, e durante a nossa vida terrena sentimos cada dia os efeitos da vossa bondade e possuímos desde já o penhor da vida futura, tendo recebido as primícias do Espírito, pelo qual ressuscitaste Jesus Cristo entre os mortos. Vivemos na esperança da Páscoa eterna. Por isso, com os reis e os santos, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos que pertenceram às nossas comunidades e às nossas famílias e adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e o sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dê a verdadeira vida, para que, unidos convosco em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não sei se tendes ouvido as notícias, mas as escolas não estão a fazer a primeira comunhão nem o crisma. Nós temos aqui o José e o Rodrigo, que estão a preparar um pequeno grupo, mas como é o primeiro, há assim muitas confusões, mas eu agradeço-lhes de estarem a preparar para o crisma, que vai ser no dia 17. Mas temos que começar a pensar na primeira comunhão, na profissão de fé, que era um acontecimento tão bonito na nossa cultura e que os ingleses não têm, nem os alemães, nem os franceses, mas nós tínhamos. Agora temos que ir falando e criando grupos de catequese. Chegámos a um tempo em que eu pessoalmente nunca concordei muito. Não sou desta cultura das escolas formarem para a catequese, não. Eu não entendia, nunca entendi. Porque tem que ser a melhor catequese é ver o pai e a mãe de joelhos. A melhor catequese, e nós lembramos, é ver o pai e a mãe de joelhos. E nós hoje, isso é que é a escola. Eu nunca entendi, nunca percebi, mas pronto, era comigo. Mas temos que começar a pensar, não vai ser fácil, vai ser difícil, muito difícil, até porque o mundo pensa que tirando das escolas que acaba tudo. Nosso Senhor tem um caminho diferente, tenham calma, não se enervem. E pronto. Também pus no boletim, na folha, temos o dia 17 do Crisma e temos no dia 24 a festa de São Pai. Tenho tentado a ver se há alguma festa, sobretudo pela importância histórica daquele menino para nós como povo, e sobretudo no norte de Portugal sabem isso, não tanto para o sul e nas ilhas, não sabemos tanto, mas lá no norte de Portugal sabem da importância. No dia 24, nem que seja só procissão, com andor e missa, vamos ter. Agora, se alguém tentar que se mobilize um grupo, os combatentes, há 2 ou 3 anos que querem vir aqui à nossa comunidade, os de Montreal, os de Toronto, olha, pelo menos a procissão de São Pai vamos ter, e depois em setembro, o mês melhor para passear e para sair de Toronto e de Montreal é o mês de julho, e portanto nós gostávamos de fazer qualquer coisa para o São Pai, pelo sinal e pelo símbolo que é para nós, o que aquele menino significou para nós. E o Rodrigo tem qualquer coisa para dizer aqui também, já agora peço mais um minuto. Só para dizer que deixei um folheto na entrada da igreja, é um evento que vai ter aqui em Kingston entre os dias 25 e 28 de julho, e é um aprofundamento na fé e um estudo bíblico promovido pela Our Lady of the Divine Fire Mission. Quem se interessar, o folheto está na entrada da igreja. Obrigado. Ele também vai dar isto ao seu Padre Leo e vai ser avisado também na missa em inglês. E hoje a grande questão é aprofundarmos na nossa fé. Nós temos muitos cristãos, doutores, mas com catequese de 3ª classe. Não tiveram mais. E o conflito é este. São doutores no mundo, mas têm catequese de 3ª classe. E depois não dá, é um choque. Desejo a todos bom domingo, boa semana, e que São Pai rogue por nós. E que nos ilumine, e também o Sagrado Coração de Maria nos proteja e nos defenda. Bom,